Olá, Chapada Diamantina. Olá, queridos ouvintes, população da Chapada Diamantina. Nós estamos começando hoje aqui o nosso podcast Que Tal? Um projeto do Oricuri Notícias que nos convidou para fazer esse trabalho que pretende entrevistar personalidades, prefeitos, vereadores, presidente de Câmara de Vereadores e, sobretudo, os pré-candidatos para a eleição de 2024. Nós vamos fazer diversos convites, já temos convites feitos, já temos vários prefeitos e pré-candidatos agendados para esse trabalho. E qual é o objetivo? Ouvir o que essas personalidades, esses pré-candidatos, esses prefeitos desejam para as suas cidades. A gente precisa de uma Chapada Diamantina mais pujante, que cresça, que se desenvolva, que as nossas cidades possam conquistar os seus objetivos: crescimento social, crescimento econômico, mais desenvolvimento, mais cultura, mais educação para a nossa Chapada Diamantina. E por isso nós vamos querer conversar com essas pessoas que são protagonistas, né? Essas pessoas que estão à frente do governo, do desenvolvimento, da cultura, enfim, da ciência. A gente precisa que essas pessoas apresentem seus projetos, mostrem o que eles estão pensando na nossa cidade, na nossa Chapada Diamantina. E para começar, a gente fez uma enquetezinha para saber com quem a gente começava. Com quem a gente começava a conversar, a dialogar, a ouvir, a falar. Para muitas pessoas, ele é um dos melhores prefeitos da Chapada Diamantina. Para a cidade dele, ele é considerado o melhor da história. Não sei, será? Vamos ver. A gente chamou aqui o nosso amigo, o prefeito de Souto Soares, André Sampaio. Fala aí, André. Pode te apertar aqui, a gente vai querer saber de tudo e mais um pouco. E me fala um pouco aí o que você está achando desse projeto, do nosso podcast Que Tal? Aqui na Chapada Diamantina. Boa noite, Carlos Correia. Boa noite, moradores da Chapada Diamantina, a região mais bonita da Bahia. Nós temos o privilégio de morar nesse local de tantas belezas naturais, de um povo simples, de um povo trabalhador. Então, parabenizar você por essa iniciativa, ao site, né? Oricuri Notícias. E o podcast é uma oportunidade, como você mesmo falou, de dialogar, de bater papo, né? De conversar, debater a nossa Chapada. Então, tá de parabéns, e eu quero agradecer o convite aí, Carlos, para participar desse podcast aqui. Estou honrado estar aqui com você. É o melhor da Chapada Diamantina, o melhor prefeito, André? O que você acha? Eu não posso falar que eu sou o melhor, não tenho essa pretensão, né? O que eu tenho, Carlos e ouvintes do podcast, é muita vontade de fazer o melhor pela minha cidade, né? De ver a minha cidade sendo destaque em todas as áreas. Esse foi o meu objetivo quando eu entrei na política, né? E o povo de Souto Soares, Deus e o povo, me deu essa oportunidade de representar a minha cidade. Então me sinto honrado e tenho dedicado esses últimos 6 anos e meio da minha vida a fazer o melhor para a minha cidade. Então, André, aproveita e já fale aí. Primeira pergunta mais incisiva. Como foi que André Sampaio chegou na política? Quem sabe que você era um estudante, estudou em Salvador. Mas como foi que você chegou lá? Como começou isso? Então, Carlos, meu tio-avô, o irmão da minha avó, ele foi prefeito lá de Souto Soares, Zé Sampaio, prefeito de 2 mandatos. E assim, parece que isso está no sangue, né? No DNA. Eu, com 18 anos, fui estudar em Salvador, né, com outros jovens estudantes. E voltei, retornei, estudei biologia
né? No período de estudante nós tínhamos muitos debates, né, sobre a cidade de Souto Soares. Tínhamos a vontade de ver, de contribuir com a cidade, de retornar. Eu fiz um concurso público para professor da rede estadual, passei. No ano de 2003 me casei e em 2004 fui assumir ali o cargo de professor do Colégio Estadual Souto Soares. E aí foi um ano de 2004, foi um ano da política, um ano da política municipal, e eu, com os meus primos, né, com Eudes, Sérgio Norberto, eles envolvidos na política, eu também me envolvi ali, né, e na época elegemos o prefeito Amarildo, né, fui convidado para assumir a Secretaria de Saúde, e foi assim que eu entrei na política, mas sempre tive esse ideal, né, de ver minha cidade crescer, de contribuir com a minha cidade. Mas você conseguiu, na Secretaria de Saúde do município, com o prefeito Amarildo, você conseguiu fazer tudo o que você queria como secretário? Você teve todas as oportunidades dadas pelo prefeito na época? Então, eu tinha um pensamento que quando eu assumi a Secretaria de Saúde, que eu ia resolver todos os problemas de saúde da cidade, né? De fato, fiz minha contribuição. Na época a gente pegou o hospital fechado, nós reabrimos o hospital em 18 dias de mandato, né? No mês de janeiro mesmo reabrimos o hospital. Naquela época não tinha nenhuma unidade de saúde da família, nós implantamos na minha gestão na saúde 3 unidades de saúde da família. Então, enfim, foi muita luta, né? E graças a Deus a gente teve nossa contribuição ali no sistema de saúde do município de Souto Soares. Calma aí que Souto Soares quer saber. O prefeito te deu todas as oportunidades possíveis para você fazer, ou você teve alguma dificuldade de fazer tudo o que você queria como secretário? Na verdade, assim, a gente tem as limitações, né? As limitações de orçamento, né? Do cargo, né? Isso, né? Mas, assim, tudo que eu... André Sampaio queria mais na época lá como secretário de saúde. Mas a gente conseguiu muitas conquistas, né? Conseguimos, sim. Tá. Conseguiu porque na eleição seguinte você conseguiu se eleger vereador, né? Isso. Na eleição seguinte eu me candidatei a vereador, né? Foi uma ótima experiência também, né? Secretário de saúde, depois vereador. Então na Câmara eu aprendi muito, foi um cargo que me ensinou, né? Ser legislador, né? Ter as relações ali com os outros vereadores, estar nas comunidades, estar vendo as necessidades do povo, né? Desde aquela época eu também já comecei a ter contato com representantes do Legislativo Estadual, né? Do Governo do Estado da Bahia. Então foi uma experiência muito rica, gostei muito de exercer o mandato de vereador. Fala fácil, né, Fabiano? Sabe? Vamos saber se sai bem. Mas, André, o podcast, o sentido dele é extrair do entrevistado aquilo que o povo não sabe, aquilo que o povo aguça a saber. Então, eu queria que você me dissesse. A gente sabe que na política e no processo de mandato eletivo, nem tudo são flores. Tem os percalços, tem a dificuldade, que não são poucos. Então, me diga aí. As decepções, tanto nos fatos que nos decepcionam, né? Você foi prefeito de Souto Soares e enfrentou uma pandemia, né? Viveu a pandemia como prefeito. Nem todo mundo teve essa oportunidade, uma oportunidade muito, muito boa viver uma pandemia. Você deve ter visto munícipes, cidadãos, amigos sendo enterrados pela Covid. E não é fácil o que você viveu, que muitos prefeitos viveram, um momento muito complicado. Então, é uma das decepções. Mas essa eu já falei. Quero saber de você. Quais os fatos na política que te decepcionou e as pessoas, que sempre tem as decepções, né? Fala aí. Então, Carlos, assim, realmente a gente passa por muitas situações, né? Tem dias que você se sente cansado,
triste, tem dias que você está entusiasmado, né? Mas assim é o ser humano. Na verdade, todos nós temos erros, né? Temos acertos. E assim, eu passei por muitas situações mesmo, como você mesmo falou aí, recentemente a pandemia, né? Exercendo um mandato de prefeito de uma pandemia, onde nós lutamos de todas as formas ali no município, né? Para que não houvesse nenhum óbito, né? Pela Covid, muitas vezes mal interpretado, né? Mas é assim o ser humano. Na verdade, a gente tem que entender que o ser humano, cada um tem o seu pensamento, tem a sua forma de analisar, e a gente tem que respeitar, né? Mesmo não concordando. Então, na verdade, as decepções elas são, como eu posso dizer, natural, né? Natural, porque na política você você mexe com gente, né? Então, existem pessoas de todo tipo de pensamentos. E a gente tem que ter tranquilidade, né? Respeitando e sabendo que ninguém vai pensar como você. Não é todos que pensam como você, né? Então, como na vida pública também, a gente tem esses percalços, essas dificuldades, mas no outro dia você acorda, pede força a Deus e vai seguir, né? Mas consegue nominar, André? Não. Não consegue nominar? Não. Eu, graças a Deus, assim, eu não cultivo, né, inimigos, não tenho esse pensamento, né, de alimentar, né, essas questões, não, para mim. Vamos lá, para o nosso público entender. Existiu pessoas que decepcionou, que você superou e você não prefere não nominar, é isso? Não, isso aí é normal, cara. Qualquer profissão, qualquer meio, você vai ter pessoas que não pensam como você. Então, isso é normal, a gente tem que respeitar e seguir nosso rumo, seguir nossa vida, né? Tranquilamente. Pronto. André, vamos lá. Eu costumo rodar muito no comércio de Ceabra, ouvir os comerciantes, né, o que eles falam, o que eles dizem, o público no geral, parar em um barzinho, em uma padaria, em uma quitanda e conversar com as pessoas. Vou sempre que posso à feira livre aqui em Ceabra, converso com muitas pessoas na feira, muitos barraqueiros. E eu já ouvi aqui de muitas pessoas, não são poucas pessoas, muitas pessoas, da possibilidade, do interesse, do sonho de algumas pessoas, até pessoas me falaram isso, sonhos, de André Sampaio um dia se tornar prefeito de Ceabra. E eu escuto muito aqui, parece que é uma coisa gravada em muitos comerciantes, que quando se fala em André Sampaio, o prefeito Jô Soares diz assim, André diferenciado. André diferenciado. Aí eu queria saber de você, até para responder essas pessoas. Existe alguma possibilidade de um dia André Sampaio ser candidato a prefeito de Ceabra? Então, eu me sinto honrado, né, com essas suas palavras aí. A verdade é que ser prefeito é uma missão que Deus e o povo da cidade lhe dá, né? Eu nunca tive esse pensamento, na verdade, né? Porque eu tenho uma ligação com minha cidade, né? Sou de Soares, mas eu vejo a cidade de Ceabra uma grande cidade, uma cidade polo, uma cidade de um povo bom. Já trabalhei, inclusive, aqui, já dei aula aqui no Raio do Sol, né? Eu não vejo assim uma possibilidade muito clara, porque assim, aqui tem os seus líderes aqui da cidade, né? E eu acho um pouco difícil, mas é dizer que eu me sinto muito honrado por isso, né? Por ser lembrado aqui em Ceabra, para ocupar um cargo de tanta relevância. A verdade é que o cargo de prefeito, ele é um cargo que ele pode contribuir muito com a cidade,
como ele pode também atrapalhar a cidade. Então a gente tem que pensar muito, o povo tem que analisar bem quem o povo escolhe para exercer o mandato de prefeito, porque é uma responsabilidade com as vidas daquela cidade, né? E isso é muito importante, isso aí é muito grave, é muito sério, é uma responsabilidade muito grande. Então eu desejo toda a sorte do mundo aqui para a cidade de Ceabra, né? E que ela continue crescendo, se desenvolvendo, e se tornando uma cidade grande como é a maior cidade aqui da Chapada, a cidade de Ceabra. Você disse duas coisas aí que me chamou a atenção. Você disse que Ceabra tem seus líderes e você disse também que o povo precisa pensar muito em escolher quem governa, porque um governante pode ajudar e atrapalhar. Eu ouvi de um prefeito da região, que eu prefiro não citar o nome, porque as coisas boas a gente cita, as ruins a gente procura esconder. Ele me disse assim: Carlos, dos candidatos que existem em Ceabra, até agora, nenhum para mim tem condições de ser prefeito daquela cidade. Não tem a capacidade de gestar aquele município. Eu perguntaria a André Sampaio. Dos nomes que você já ouviu, André, cotado para assumir Ceabra, ou como pré-candidato a Ceabra, não sei o quanto você sabe, a quantidade de pessoas que você sabe que são pré-candidatos a Ceabra, mas dê os nomes que até agora você ouviu. Existe alguém que você acha que tem a capacidade de gerir essa cidade com respeito e fazer igual ou melhor que você fez lá em Souza Soares? Existe sim, existem jovens aqui, inclusive no parlamento aqui, na Câmara de Vereadores, né? Temos, a gente vê muito o nome de Neto da Pousada, né? Tem também Jorge do Jatobá, né? Jorginho do Jatobá. Jorginho do Jatobá, que é o apelido dele, conheci recentemente. Então, acho que são o vice-prefeito Marlon Leite também, que é um jovem também pré-candidato. Tem o vice-prefeito Marlon Leite, ou seja, aqui tem muita gente boa, acho que tem muita gente aqui que tem amor por Ceabra e que pode sim fazer um grande mandato, né, aqui nessa cidade. Eu tenho ouvido principalmente esses dois nomes aí, Carlos. Então você é esperançoso aí? Sou esperançoso, eu creio que eles podem sim fazer um bom trabalho. André, fala um pouco da tua família aí. O que é a família do prefeito André Sampaio? Eu estou perguntando isso porque a gente sabe que ser prefeito não é fácil. E a gente sabe que ter uma família estruturada, ter uma família que nos ajuda, é muito importante. Eu queria que o André Sampaio falasse um pouco da sua família, porque eu lhe conheço e sei da sua relação com sua família. Então, minha família é a minha base, né? Meus pais, eles se separaram, eu tinha 7 anos de idade, né? Minha mãe, ela é filha de Dona Glória, que era professora e parteira lá no município, né? Seu Simplício, que era tropeiro, né? Agricultor. E minha mãe, professora também. Minha mãe é a base da minha vida, ela foi minha mãe e meu pai, né? Uma mulher que me passou... Como não sua mãe? Artêmia Dona Sampaio. Artêmia. Isso. Ela me passou tudo que eu tenho hoje, como devo agir, como devo me portar, então eu devo à minha mãe. Ela é alguém muito importante, né, na minha vida. Minha esposa, Kessia, né, de Salvador. Quando eu morei em Salvador, eu a conheci, nós nos casamos. Eu tenho 3 filhos, né? Ana Luísa, 18 anos, André Felipe, 15 anos, e Enzo Davi, 10 anos. Então, é uma família muito feliz, sou muito família, como você falou, Carlos. Tenho o meu irmão, ele é pastor evangélico da igreja presbiteriana, ele mora em Campo Formoso, ele é casado com Amanda, tem 2 filhos, né? E eu tenho minha irmã Thaís, né, que inclusive mora aqui em Ceabra. Thaís Sampaio. Thaís Sampaio, minha irmã. Então essa minha família, tenho várias tias, tios, né? E sou muito feliz com minha família, Carlos. Pronto, vamos rodar o primeiro vídeo. Depois que falou da família, vamos assistir um vídeo ali, André? Bora. Eu conheço o André, né, desde criança, nós somos conterrâneos.
mas a nossa relação de amizade e de vinculação ideológica, né, vamos dizer assim, se deu a partir da nossa vida estudantil, lá em Salvador, onde debatíamos projeto político de desenvolvimento para o nosso município. Ao findar o curso de Ciências Biológicas, André acabou retornando para Souto Soares, já como professor concursado da rede estadual de ensino, onde também acabou ingressando para a vida política do nosso município. Inicialmente foi secretário da Saúde, e pelo trabalho realizado se credenciou junto à população, né, e aí no caso se elegendo vereador. Posteriormente foi vice-prefeito e na eleição de 2016 foi eleito prefeito, tendo sido reeleito em 2020. E eu tenho muito orgulho, né, de participar desde 1º de janeiro de 2017 da gestão municipal sob a liderança de André, que vem colocando em prática, especialmente aquele projeto de desenvolvimento da nossa época de estudante, que debatíamos. E sempre com muita credibilidade, honestidade e capacidade de realização em favor do povo de Souto Soares. E que se tornou referência de gestão pública na Chapada Diamantina. Você conhece esse cara, André? Conheço. Conheço muito. Pode falar um pouco dele aí? Lucas é um grande amigo, né? Como ele mesmo falou, a gente conhece desde a infância, né? E eu fui morar em Salvador primeiro. Eu me lembro um dia que eu me encontrei com ele em frente ao colégio estadual. E ele falou: André, como é que você está estudando lá? Como é que você foi? Como é que... Lá tem casa de estudante, na época não tinha, né? Casa de estudante, eu falei que estava com os meus familiares. E eu vejo assim, desde novo, que Lucas ele tinha um interesse por estudar, né? É muito inteligente. E aí ele foi estudar em Salvador, né? Ele foi fazer o ensino médio lá. Logo depois ele passou no vestibular, para Direito, né? Visitei algumas vezes ele lá, estudando. Depois que eu me formei, eu passei no concurso. Na verdade, eu passei no concurso antes de formar. Aí eu vim, tomei posse, e ele ficou lá em Salvador, né? Você passou no concurso do estado antes de concluir o curso? Foi. Um colega meu me chamou, as coisas que a gente pensa que é por acaso, mas é Deus que guia tudo, né? André, vamos fazer um concurso lá na Chapada? Eu falei, bora. E aí ele perdeu no concurso e eu passei. E ele era da Chapada? Ele não, de Salvador. E você da Chapada? Eu da Chapada. E ele que te chamou? Ele me chamou. Interessante isso. Ele me chamou e aí eu passei no concurso. O concurso tem uma validade, né? E aí logo no outro ano eu me formei. E aí tinha a carência de professor lá de biologia. A diretora me chamou e eu retornei. Né? Aí é Deus na sua vida. Né? É só Deus mesmo fazer isso. Com certeza. E Lucas, depois ele porque retornou. Porque se te chama antes de você ter concluído, você não poderia assumir. Não poderia assumir, não poderia. Né? E eu gosto muito, Carlos, da minha profissão de professor. Né? Logo vim para aqui, para Souto Soares, assumi lá as você turmas de biologia. É o professor prefeito. Exatamente. Ou prefeito professor. Professor prefeito. E Lucas depois retornou, né? Também muito talentoso, né? Advogado, muito capaz, né? Ganhou o mercado aí, ele também gosta muito de política, né? E depois nós nos encontramos aí já eu como vice-prefeito, e ele começou a dialogar comigo, né? Articulando, conversando, debatendo o município, e ele me ajudou muito na articulação, né? Eu vejo que ele foi uma pessoa essencial, que entre outras pessoas também tiveram, né? Nós tivemos o companheiro Albino, que foi muito importante, Raimunda e várias outras lideranças, né? Mas o Lucas foi o primeiro que me chamou para a gente debater o município e ter essa possibilidade de lançar uma candidatura. A nossa rede, eu estou aqui no celular porque a rede social está bombando aqui, as pessoas mandando mensagem aqui. Eu acho que esse vídeo de Lucas chamou a atenção por um caso aí. Vou fazer uma pergunta aqui, não posso responder, perguntar tudo, não vai dar tempo. Mas assim, dá uma pausa aqui. Eu me lembro, em falar de André Sampaio, eu me lembro que eu conheci André Sampaio em 2015.
eu acho, final de 2015 para 2016. E a gente se encontrou lá na Assembleia Legislativa do Estado lá. Eu estava fazendo um trabalho lá para um deputado, fazendo um trabalho de pesquisa. E André me procurou lá, querendo fazer uma pesquisa, contando como era ele em Souto Soares, um pouco dessa história que você contou aí. E eu me lembro que eu dizia assim: rapaz, será que esse cidadão tem condições de ser prefeito? Fiquei na dúvida se esse vice-prefeito mesmo tinha condições de assumir aquela cidade, ou se era conversa fiada. E via a sua dificuldade, porque você de fato era um professor, um pai de família, né? E vivia como professor. Exatamente. E eu ficava, meu Deus, você não vai conseguir tocar uma campanha desse jeito. E aconteceu que na eleição seguinte, nós estávamos juntos na campanha, na eleição. Eu me lembro que tinham cerca de 11 pré-candidatos. E eu ficava pensando assim: tem mais candidato do que eleitor de Souto Soares. E se resumiu ali em André e Walter, o saudoso Walter, grande homem. E vocês disputaram a eleição com muita dificuldade financeira. Eu me lembro que a gente aconteceu os eventos. No dia do evento não tinha dinheiro para nada, mas Deus dava um jeito lá e as coisas aconteciam. Exatamente. E aí eu tô falando isso porque uma das nossas seguidoras aqui nas redes sociais perguntou assim: pergunta a André, qual é o melhor amigo dele na política? Existe essa pessoa exclusiva? Existem vários amigos? Quem é, André, o seu melhor amigo na política? Não é na vida, na política. Eu, nessa vida pública, Carlos, eu encontrei muitos amigos. Muitos amigos. Na Souto Soares tem mais de 50 povoados, né? Em cada um deles eu tenho vários amigos, né? Pessoas que gostam da cidade de Souto Soares, pessoas que são aquelas que estão do lado, né? E assim, eu tenho vários amigos, vários mesmo, né? Uma pessoa que eu divido muito as minhas, pessoa que sempre me ouve, né? É o companheiro Lucas, né? Sempre eu converso com ele, sempre a gente está junto, dividindo as dificuldades do mandato, né? Companheiro Albino também, eu sempre também converso com ele. Ele foi muito importante também por segurar o meu nome, né? Naquela época nós tínhamos, como você falou, 5 pré-candidatos, né? Nós tínhamos o saudoso Walter, eu, João Rocha, Amarido e Albino. Então a conversa que tinha era que o candidato seria aquele que liderasse as pesquisas, e eu estava no grupo ali para apoiar qualquer um, né? E aí o que acontece? Albino e Amarido, eles lideravam, né? Você mesmo sabe disso, você fez pesquisa na época. Mas aí, como os dois estavam impossibilitados, quando eu tirava o nome dos dois, aí meu nome passava a liderar, né? E aí Albino foi uma pessoa importante, que ele segurou o meu nome. Não, porque muitas pessoas queriam romper aquele acordo de pesquisa. Ele não, o acordo vai ser seguro, vai ser esse, né? Então são pessoas aí, tem várias outras pessoas, né, que me ajudam, que são meus amigos, Carlos. Tenho muitos, eu não posso citar um só porque isso aí é complicado. A gente tem muitos amigos, eu tenho muitos amigos. Então a política te fez bem, te deu muitos amigos. Muitos amigos, me fez bem. Eu gosto de política, falar a verdade. Eu gosto mesmo. Mais gosto. Amigos do que inimigos? Mais amigos que inimigos. Eu não me sinto inimigo de ninguém. Não me sinto. Posso ser que algumas pessoas me acham um inimigo. Na verdade, assim, quando você entra na política, você só apoiando alguma pessoa, você já causa estranheza em outros que apoiam o outro, né? Então, mas eu não me sinto inimigo de ninguém, nem tenho ninguém como inimigo. Mas tem casos que são adversários. Exatamente. Políticos, não são inimigos. Adversários, isso. Agora tem algumas pessoas que se tornam inimigas mesmo. Pessoas que às vezes pensam dessa forma. Eu não penso assim, eu não sinto inimigo de ninguém em minha cidade. Fazendo essa divisão entre adversário e inimigo, você tem inimigo? Não, eu não. Por você não tem? Não, por mim não. Eu não tenho rancor, nem vejo as pessoas como inimigos. Mas você enxerga que tem alguém que, várias pessoas, ou uma ou duas, enfim,
que enxerga você como um inimigo, você percebe isso? Tem pessoas que não gostam de você? Quando você assume um cargo de prefeito, que é um cargo que o prefeito ele decide as questões na cidade, né? E muitas vezes as pessoas elas querem que façam por elas, né, algo que não pode ser feito. Então, quando você não tem como fazer aquilo que ela lhe solicita, aí você vira um inimigo. Mas aí é com elas, não é comigo. Eu tenho a consciência de que eu não tenho como, exercendo o mandato de prefeito, agradar as especificidades, ou seja, os pensamentos subjetivos de cada um. Não tenho como. O que eu quero e o que eu coloquei na minha meta, no meu foco, é fazer de Souto Soares a cidade melhor. É fazer Souto Soares ser referência. Ser uma cidade bonita, ser uma cidade com uma grande educação, a saúde, com assistência social, no esporte, na cultura, né? É isso que eu penso, que eu coloco em prática isso. Ver a cidade melhor. Quando você trabalha para a cidade ser melhor, você trabalha para todos. Mas eu sei que eu não tenho como agradar a todos, né? Porque alguns possam ser que isso não é o pensamento delas. Seja resolver uma coisa específica daquela pessoa. E eu não tenho condição, nem nenhum prefeito tem, né, essa condição de agradar 100%, né, a todos. Bom, eu escuto muito no círculo político, inclusive fora de Souto Soares, pessoas dizendo, inclusive já ouvi isso de deputados dizendo, de que André Sampaio tem uma relação muito próxima, muito amiga com o governador Jerônimo Rodrigues. É verdade isso, André? O governador Jerônimo Rodrigues, eu conheci ele era secretário de Desenvolvimento Rural. Eu estive lá na secretaria e eu estava lá com o Calixto. Calixto é uma liderança quilombola de Segredo. E ele passou, depois ele viu o Calixto, ele voltou. E ele pegou na mão de Calixto e falou, você sabe que eu estou aqui para trabalhar por você, né? Calixto, eu sei. Aí ele perguntou, como é que você sabe disso? Eu sei pelos seus olhos. E aí ele saiu. Foi o primeiro contato que eu tive com ele. Depois eu tive um contato com ele quando ele era secretário de Educação. E eu tive uma audiência com ele. E aí eu pude conhecer ele. Troquei o celular com ele, né? E aí eu me lembro que nesse ano que eu tive contato com ele, dia 1º de setembro, eu não gosto muito de ficar com meu celular ligado, né, no meu aniversário, mas aí depois eu fui ver uma ligação perdida, era ele. E aí depois ele mandou um áudio para mim, né? Hoje a ligação, amiga, só para me parabenizar pelo seu aniversário. Então eu vejo ali uma pessoa do bem. Na sua campanha agora, ele como pré-candidato foi a pessoa que eu tinha em mente para ser o candidato. Falei isso com ele no celular. E aí ele teve lá em Souto Soares. Fizemos um evento muito bonito, né? Fizemos alguns vídeos. E Jerônimo para mim é uma referência, né? Uma referência de homem, de pessoa agradável, de um cara que venceu na vida como professor, né? Isso para mim é uma... Quando ele foi em Souto Soares, cara, eu falei, a Bahia vai ter o mérito, vai ter a chance, né? Vai ter o orgulho de ter um professor governador. Então, para mim é uma referência de alguém que saiu da roça, né? Que venceu na educação, que é um cara capaz, altamente inteligente, guerreiro, lutador, um cara que eu vejo todos os prefeitos aí falam bem de Jerônimo, né? É um cara que ele sorri, ele quando ele chamou os prefeitos que apoiaram ele, junto com o governador Rui Costa, lá no Alto de Ondina, e eu abracei ele e falei, você vai ser um grande governador e você tem uma força muito grande, você é carismático e você vai fazer um grande mandato. Ele, vamos sim, vamos fazer um grande mandato. Então ele é assim. E recentemente num podcast, Gedel estava falando dele, né? Que tá encantado com ele, porque você chega na governadoria, ele senta do seu lado, olha no seu olho, sorri, anota tudo que você fala e leva você até fora. Então, assim, é um cara humilde, né? E é um cara capaz, é um cara altamente inteligente.
Eu vou lhe confidenciar uma coisa de Jerônimo aqui, mas antes eu queria agradecer aqui o nosso patrocínio da C7 Estratégias Políticas, empresa nossa que tem trabalhado aí há mais de 25 anos no ramo da política, do Instituto Assis e Freitas, Instituto de Pesquisa Assis e Freitas, que está nos ajudando também nessa, e do site Oricuri Notícias, que tem feito um grande trabalho aqui na Chapada Diamantina. Eu conheci Jerônimo em Brasília, ele é como secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA. Eu tinha uma relação muito próxima com, à época, o ministro Afonso Florencio. Afonso tinha sido meu professor na universidade, eu tinha uma relação muito próxima com o Afonso. Eu mandava mensagem para Afonso, ele respondia, tanto como secretário da SEDU, como ministro. E eu agendava algumas audiências em Brasília com Afonso, levando alguns prefeitos lá em Brasília. E Afonso atendia os prefeitos e para mim isso era muito, muito importante. A gente conseguia, na época, o governo Dilma bombando, então a gente estava conseguindo muitos benefícios para os municípios aqui da Bahia em que eu trabalhava. E nesse dia eu levei um prefeito que tinha tinha assinado um contrato comigo há pouco tempo. E eu falei dessa oportunidade, ele se interessou em conversar com o ministro, eu agendei e fui até Brasília com esse prefeito conversar com o ministro. O prefeito foi todo empolgado. Quando chegou lá, a gente aguardando na sala para o ministro atender. Só que a agenda do ministro caiu porque a presidenta Dilma convocou ele e a agenda toda caiu. E um dos secretários veio até mim e falou no meu ouvido: infelizmente o ministro não vai poder atender o prefeito. A gente estava numa mesa lá de reunião e o prefeito olhou para minha cara e percebeu meu semblante mudar. Ele tinha vindo da cidade dele só para ser recebido pelo ministro. Eu fiquei sem saber o que fazer. O secretário saiu, eu anunciei para o prefeito e para os secretários dele que estavam na mesa que infelizmente o ministro não podia atender, mas que tinha alguém dele que ia nos atender. O prefeito fechou a cara. Eu percebi que a vontade era de sair e ir embora. Mas aguardamos, o secretário era Jerônimo Rodrigues. Ele chegou na mesa, se apresentou, e o prefeito emburrado, e o prefeito disse: Carlos, fale aí que você sabe tudo, fale o que a gente precisa. E eu só conversando com o Jerônimo. E Jerônimo aqui resolvendo uma coisa, resolvendo outra, e pediu ao prefeito para ligar para o secretário de Agricultura do município, começou a ensinar: faça isso, faça assim, vai aqui, vai acolá. Jerônimo já ligava para Salvador, para a secretaria em Salvador, já atendia lá na cidade do prefeito, enfim. Quando terminou a reunião, Jerônimo fez o que você falou aí, levou a gente até a porta, apertou a mão e passou o telefone dele pessoal ao prefeito e disse: quando quiser, pode ligar, pode me procurar. Aí quando a gente estava saindo do ministério, o prefeito olhou para mim e disse assim: toda vez que eu vim aqui agora, não quero ser atendido por ministro, não, quero ser atendido por ele. O cara é preparado, o cara é capacitado. Então esse aí acho que é Jerônimo Rodrigues. Eu usei isso muito na campanha agora de Jerônimo, falando com as pessoas quem era Jerônimo Rodrigues. Ele é interessante lá em Daraí, o nosso amigo prefeito Wilson, ele usou uma brincadeira, né? Ele disse que o Rui Costa é o Rui Correria, né? A gente conhece o Rui pela sua correria na Bahia toda. Acorda cedo e aquela, né? É um grande trabalhador, né? O Rui Costa. E ele brincava que Rui acorda com galo, né? E aí ele disse: Jerônimo é quem acorda o galo. E Rui acorda junto com o galo, e Jerônimo é quem acorda o galo. Uma outra eleitora sua, André, mandou aqui pra gente aqui uma seguinte pergunta: que ela escuta muito em Souto Soares falar da sua amizade com o Marcão, seu motorista. Ela pergunta: Marcão é um confidente? Marcão é um confidente, Marcão é um irmão, Marcão um grande amigo, né? Eu conheci Marcão, foi meu aluno, mas eu fui ter uma relação com ele quando o seu primo, né, teve câncer, que é o ex-vereador Odaci,
E eu tenho um apartamento lá em Salvador, e a gente ia, deixava ele lá, e viajando e tal, tive esse contato. E depois de prefeito, devido à correria, eu precisava de alguém para estar dirigindo o carro comigo, né? Porque você anda muito, né? E é muito cansativo, então é até perigoso você com uma mente tão cheia de problemas, né? Que é um problema de uma cidade, e você ficar dirigindo. Eu teve até alguns momentos que eu saí na garagem, arranhei o carro, e aí eu chamei ele, né? E realmente é um confidente, é um amigo, é um cara que está do meu lado, então é um cara que eu confio muito, né? É um grande amigo também da política, um dos grandes amigos na política é o Marcão. Bom, a gente falou de decepção, falou de amizade, falou de confidente, falamos de família. Agora vamos assistir o segundo vídeo. Eu vim aqui pra falar do orgulho que eu tenho de você, do amor que eu sinto por você, do quanto eu sou grata. Como eu te falei, eu amo ser deslumbrada como filha de André, eu amo ter seu sangue, amo ter sua cara, amo ter sua aparência, amo ter o seu sobrenome, amo você, amo ter você em minha vida, amo ter você como pai. Se eu pudesse vir, se eu tivesse 10 vidas, das 10 eu queria você como meu pai, como meu amigo, como meu herói, como tudo pra mim. Eu te amo muito. Beijo. Aí você quer me fazer chorar aqui, né? É uma eleitora ou é uma militante? Quem é, André? Fala aí. Essa aí é a minha filha. Ela, quando nasceu, ela mudou minha vida, né? Então depois que você casa assim, e tem os filhos, você vê realmente como é importante, né, a família. E ela é minha princesa, minha filha, eu amo demais, né? Gosta muito de política, né? Eu tenho que estar segurando ela é de esquerda. Quando o Lula esteve lá em Salvador, ela fez de tudo para me levar ela, então ela gosta de política, gosta muito. Então é minha filha que eu amo demais, amo de paixão. Como é o nome dela? Ana Luísa. Ana Luísa. Ana Luísa. Ana Luísa Sampaio. Ana Luísa Sampaio. Vamos lá. André, tem outra historiazinha que é contada aqui na Chapada Diamantina. A gente já falou aqui que André Sampaio é tido como, falada por muitos como um dos melhores prefeitos da Chapada Diamantina. Em Souto Soares, alguns dizem, eu já ouvi oposição lá dizer, eu não voto nele, mas ele é o melhor da história. Mas há outras conversas. Há pessoas dizendo assim, André vai ser o deputado estadual da Chapada Diamantina. Existe essa possibilidade, André Sampaio? É isso, Carlos. Assim, eu tenho muito orgulho, né, do trabalho que nós temos feito em Souto Soares. Eu tenho uma grande equipe, um trabalho em parceria, tenho deputados também que são parceiros. Nós tivemos aí, eu tenho a felicidade de ter sido prefeito no mandato do governador Rui Costa e agora no mandato do grande governador Rui Costa. Um grande governador, um grande trabalhador. Ministro da Casa Civil. Ministro, chefe da Casa Civil. Uma infelicidade que eu tive, né, nesses mandatos foi os presidentes, né? Que eu não tive um mandato alinhado. Não tive a sorte de ser prefeito na época de ouro, né? Do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mas, por outro lado, eu tive a alegria de ter sido prefeito no mandato do governador Rui Costa, né? E assim, uma coisa que eu não tenho é medo. Não tenho medo. As minhas campanhas, Carlos, foram campanhas, como você mesmo falou aí, sem dinheiro. Eu sou um simples professor, né? Mas foram campanhas de ideias, de entregar a sua alma, aquilo, ao bem comum, ao bem da cidade, né? Eu fui candidato a vereador, amigo lá, Phil, me emprestou um carro, um Del Rey, né? Que era empurrando no tombo, entendeu?
E eu, professor e ex-secretário de saúde, fui o 6º vereador mais votado. Naquela época eram 9 vereadores, né? Eu fui o 6º. Eu me lembro que uma vez uma mulher me encontrou e falou: "Ô, André, meu sobrinho disse que se você der um sapato para ele, ele vota em você." E aí eu falei: "Ó, minha amiga, é o seguinte, eu posso dar para ele um sapato, uma calça, uma camisa, mas eu não quero que ele vote para mim por isso. Eu quero que ele vote para mim por eu ser um vereador, ser o vereador dele, o vereador que vai lutar pela melhoria da comunidade dele, melhoria da cidade. Mas eu não posso dar agora porque é um compra de voto, é ilegal, eu não posso fazer isso." Daí mesmo assim fui eleito. Não me lembro, na época eu tive 321 votos, né? Para prefeito da mesma forma, você mesmo falou aí, foi uma campanha sem dinheiro. E para você ter uma ideia, Para prefeito primeiro você tinha um carrinho preto, não lembro que tipo de carro é. Eu sei que tinha mais tinha um Gol quadrado. Um Gol quadrado. Eu me lembro que Albino... Era mais poeira dentro do carro do que fora do carro. Não, aí o Gol tinha um problema tinha aquele revestimento do motor, e ele soltou o parafuso lá e ele ficou arrastando no chão. E Albino falou: "Rapaz, esse carro tenta parecendo um patrol." Ele passa na estrada e a poeira é dentro do carro. Mas assim, e vejam que a eleição de 2004 foi 109 votos de diferença dos dois candidatos. A eleição de 2008 foram 115 votos de diferença. E a eleição que eu fui candidato a prefeito foi 1.863 votos de diferença, sem dinheiro, né? E depois fui reeleito com 4.994 votos de diferença. Então, isso mostra que o povo de Souto Soares, ele reeleito com é criterioso. 4 mil? Eu fui eleito na primeira eleição com 1.863 votos de diferença. Certo. À minha frente. Certo. Foi essa em relação ao outro candidato. E fui reeleito com a diferença. Eu tive uma frente de 4.994 votos. Então, vejam, um candidato, né, sem dinheiro, sem bens, mas com ideias, né? Eu fiz uma pesquisa em Souto Soares e disse que você vai ter uma diferença de 5.000 votos. Me chamaram de louco. Faltou 5 para eu cumprir minha... Faltou 6 votos, foi. 6 votos, né? 6 votos. E realmente sempre tem algum problema, alguém não vota, alguém viaja, etc. Então eu acho que fizeram as errado. pesquisas bateram mesmo. Bateram. Bom, estamos encerrando nosso podcast, mas tem algumas perguntas aqui que eu deixei para o final. Deixa eu te responder a pergunta que você falou, né? Então, Carlos, eu acredito muito que... acredito na Bíblia. A Bíblia diz que os líderes, Deus levanta os líderes, né? Certo. E se for a vontade de Deus, né, eu vou encarar. Isso porque, como eu falei, não tenho medo de uma candidatura a representar a Chapada. A Chapada, ela tem um vácuo grande. Tá. Se for a vontade de Deus, mas eu quero saber a vontade de André Sampaio. Tenho vontade. Tem vontade. Tenho vontade. Tem vontade. Tenho vontade de representar essa Chapada. Chapada. Tá preparado? Eu estou preparado. Estou preparado. Não tenho, como na minha vida toda, não tenho bens, não tenho dinheiro para gastar na política. Mas eu vejo a região de Irecê, Carlos, com 2 deputados estaduais, deputados federais. E esse lado aqui da Chapada, um vácuo grande. Eu acho que a Chapada merece um deputado estadual, merece um deputado federal, merece uma região tão bonita, né? Tão linda. E fica esse vácuo de representatividade. E eu acho que a Chapada merece sim um deputado estadual e também um federal. A Chapada merece, porque é uma região que, como qualquer outra, tem pessoas, né, uma grande quantidade de pessoas, tem demandas, tem problemas e que precisam ter uma representatividade, que precisam ser levado ao governo estadual, ao governo federal. Precisa de parceria para resolver seus problemas e melhorar essa região tão linda. Você falou de dinheiro, de não ter bens para ser candidato, para gastar na campanha. Vou contar uma história aqui rapidinho. Na cidade de Cruz das Almas, no ano de 2008, salva a memória, eu estava fazendo uma campanha lá, inclusive do atual hoje candidato a
o atual prefeito da cidade, candidato à reeleição lá, Edinaldo Ribeiro. E naquela época a gente tinha as coligações, os partidos, e estava fechando o prazo a gente já tinha feito a convenção, estava fechando o prazo para finalizar os registros de candidatura. E eu comecei a futucar nos partidos nossos, a gente tinha vaga, e se tinha algum nome para colocar como candidato. Existia um nome lá, o nome do prefeito é Edinaldo Ribeiro, e tinha um nome lá que o sobrenome é Ribeiro. E eu perguntei ao prefeito, hoje é prefeito, na época candidato, Edinaldo, quem é essa pessoa aqui? Ele me disse, é um primo meu, aí que fica na rua gritando aí, que é candidato. Mas ele só dizia que era candidato. Sabe o que ele era? Ele era catador de papelão. Vivia catando papelão na rua e dizendo que era candidato. E todo mundo evangélico da Igreja Assembleia de Deus, ele dava uma bala às pessoas e dizia que era candidato. Eu falei assim, manda chamar esse rapaz aqui. Eu chamei ele, peguei toda a documentação dele e fiz o registro de candidatura. Registrei ele. Ele disse, agora você é candidato. A quê? A vereador. Lá em Cruz das Almas. E consegui 5.000 santinhos. E dei a ele. Falei, vai dizer na rua que você é candidato. O objetivo era que ele conseguisse alguns votos e ajudasse a coligação. Ele foi eleito vereador em Cruz das Almas com quase 1.000 votos. Caramba, legal. O catador de papelão. Não gastou R$1. Tudo foi eu que dei. Eu fiz a doação para ele de santinhos. Fiz o registro de candidatura, paguei o que tinha que ser pago. E virou vereador lá em Cruz das Almas. Sem gastar R$1. Então, a política tem essas coisas, né? Verdade. Mas, André, o Brasil teve um presidente que dizia que era imbrochável. Ele não podia brochar. Eu quero usar esse termo aqui para você. Não pode brochar agora nas últimas perguntas. André, Souto Soares quer saber. Todo mundo que estiver assistindo aí essa live agora, nesse momento, quer saber. É o que chove aqui de perguntas aqui. E não é eu que estou perguntando. Quem está perguntando é o povo. É o seu eleitor. André, quem será, ou quem você já escolheu no coração de André para ser o sucessor, o candidato a prefeito de André em 2024? Eu fiz 2 pesquisas, Carlos, assim, analisando e perguntando ao povo, né? Inclusive, uma pesquisa foi em novembro, foi uma pesquisa que eu fiz para presidente e governador em Souto Soares. Inclusive, eu brinquei até com o dono da empresa de pesquisa, falou, na Bahia só teve uma empresa de pesquisa que acertou mais ou menos o resultado da eleição do governo estadual. Foi a Atlas Intel. Atlas Intel. E eu quero ver se você vai ser como a Atlas Intel. Ele, tá bom. E ele fez a pesquisa. E eu falei, cita os nomes? Não nem me fale nome nenhum. Né? E aí a pesquisa para presidente deu 85% dos votos em Souto Soares para Lula. Quando abriu as urnas, foi 90,26% dos votos. E para governador, deu 72% para Jerônimo Rodrigues e 19% para Semineto. Quando abriu as urnas, foi 78% para Jerônimo e os mesmos 19% para Semineto, se eu não me engano. Caramba. E aí eu perguntei também quem votaria para prefeito. E aí as pessoas citaram meu nome, que não sabem, às vezes pega de surpresa, não sabe que não posso mais ser candidato. É bom tanto que quer de novo. E dos nomes, quem liderou foi o nosso companheiro Lucas, advogado Lucas, liderou. Eu acho que é um quadro capacitado, é um advogado, é um cara que gosta de Souto Soares, é um cara jovem, e ele tem falado, eu quero fazer história. Então eu acho que é um nome para unir o grupo e para continuar o trabalho, porque o que eu mais quero é que Souto Soares continue se desenvolvendo, né? Eu me sinto feliz quando eu vejo tudo que nós temos feito para Souto Soares, e eu acredito que Lucas vai dar continuidade a esse trabalho. Já está escolhido? Tá pelo povo já, né?
pelo povo e Pela pesquisa. E eu tenho conversado com as lideranças e tenho visto que as lideranças também estão também nesse mesmo pensamento que o povo está. Doutor Lucas. Doutor Lucas. Vamos chamar ele aqui. Muito bem, pode chamar. Vamos lá, André. A gente... Tem uma brincadeira que o pessoal está falando, né? Depois do professor, agora é o doutor. Depois Doutor do professor, o doutor. Você acha que o Lucas vai ser melhor do que o André Sampaio? Acredito que tem toda a chance de ser melhor que o prefeito André Sampaio. Vai pegar uma cidade melhor também, né? Vai pegar a coisa andando. A gente vai encerrar o nosso podcast. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Primeiro, eu agradecer a você, Carlos, agradecer ao Oricuri Notícias, agradecer ao podcast Que Tal, aqui da Chapada, agradecer a todos que nos ouviram, né, e desejar aí um futuro promissor, um futuro melhor, uma região que é uma região tão linda e tantas belezas naturais. A gente quer para a Chapada mais desenvolvimento, né? A gente quer mais emprego e renda, a gente quer mais infraestrutura. Nós tivemos um grande ganho aí com esse Hospital Chapada, né? E nós queremos mais, queremos uma universidade federal aqui da Chapada, mais educação, enfim, eu desejo do fundo do meu coração que essa região, que é uma região tão linda, que o turismo aumente e que nosso povo seja próspero a cada dia e seja mais feliz. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe Souto Soares e que Deus abençoe a nossa Chapada. Agradecer, André, pelo seu compromisso de chegar até aqui. Eu sei que não foi fácil, a agenda muito complicada. Muito obrigado, André. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, agradecer a todos que têm cooperado por esse trabalho de podcast Que Tal, agradecer a Oricuri Notícias, a todos os nossos patrocinadores, em especial eu quero agradecer a Play TV, que tem nos ajudado aqui, André, essa transmissão de alta qualidade. Pensou em transmissão, pensou Play TV, acho que fez lá a sua transmissão lá no São João, né? Isso, e agora na Cavalgada. Um abraço a Play TV, um abraço a Fabiano e muito obrigado.